Você sabe como sentimos o sabor dos alimentos? Não? Então fique aí, porque hoje você vai descobrir tudo sobre esse sentido incrível que é a gustação. Cada alimento é único e nos representa uma mistura de sabores, capaz de fazer com que possamos identificar o que estamos comendo. Desse jeito, tomamos consciência do que estamos comendo e criamos nossas preferências alimentares. Ficou curioso para saber como esse sistema funciona? Então vamos lá! O paladar é captado por células receptoras localizadas nas papilas gustativas que estão principalmente na nossa língua. Papila gustativa é uma pequena saliência formada na superfície da língua que recebe o paladar. São constituídas por células epiteliais localizadas em torno de um poro central, poro gustativo, situado na mucosa da língua. No interior das células epiteliais existem células receptoras gustativas, que, em conjunto, formam os botões ou corpúsculos gustativos. As papilas podem ser divididas em 3 tipos: papilas circunvaladas, também conhecidas como papilas valadas ou califormes, são papilas em forma de cálice, localizadas na base da língua formando um V. Papilas folhadas são papilas em forma de folha, que nos homens situam-se na borda posterior das bordas da língua. Papilas fungiformes são papilas em forma de seta que se encontram repartidas por toda a mucosa da língua. Os estímulos recebidos são distinguidos em 5 sabores básicos. Gosto azedo, causado por ácidos, é diretamente proporcional à concentração de hidrogênio. Gosto salgado, provocado principalmente por íons como sódio, potássio e cálcio. O gosto doce não é causado por classes isoladas de agentes químicos. A maioria dos agentes são orgânicos, como a sacarina, o aspartame e a sacarose. O gosto amargo também não é causado por um tipo isolado de substância química, e os agentes em sua maioria são orgânicos, como a cafeína e a quinina. Uma curiosidade é que o sabor amargo é o que exige menor concentração da substância agente para sua sensibilidade, devido à sua função protetora contra toxinas perigosas. Este sabor está presente em medicamentos e em toxinas mortais. Por isso, o sabor muito amargo pode ser um alerta para a não ingestão do alimento. Mas você pode estar se perguntando, calma, cadê o quinto sabor? O gosto umami é percebido por diversos aminoácidos, como por exemplo o ácido glutâmico. Este sabor está presente em alimentos como alguns queijos e o próprio tomate. Sendo assim, percebemos que há 13 tipos de receptores químicos: 2 de sódio, 2 de potássio, 1 cloreto, 1 adenosina, 1 inosina, 2 doce, 2 amargo, 1 glutamato e 1 hidrogênio. E como podemos sentir sabores tão diferentes? Diferentemente do que se acreditava até alguns anos atrás, hoje sabemos que na superfície da língua a distribuição dos 4 tipos de receptores gustativos não é homogênea. Ou seja, todas as papilas gustativas possuem níveis de sensibilidade para cada uma das sensações gustativas primárias, mas, ainda assim, cada papila possui maior nível de sensibilidade para uma ou 2 das sensações. Sabe aquela explosão de sabores ao comer algo gostoso e agradável ao seu paladar? Então, cada alimento estimula uma diferente fusão de sabores básicos, tornando aquele sabor único. Alguns alimentos têm um sabor diferente devido à junção de seu gosto e cheiro, ao serem percebidos em conjunto. Outras propriedades sensoriais também colaboram com a experiência gustativa, como a textura e a temperatura dos alimentos. Mas e os alimentos picantes? A dor sentida ao ingerir esse tipo de comida é essencial para estimular o sabor apimentado dos alimentos. Em nossas papilas gustativas existem cerca de 5.000 botões gustativos. E você pode estar se perguntando, botão? Mas que botão é esse? Eles são estruturas responsáveis por fornecer a gustação que está na nossa língua. O botão gustativo é composto por células epiteliais modificadas de 2 tipos: células de sustentação e células gustativas. As células gustativas dispõem a sua extremidade externa ao redor de um poro gustativo, e da sua extremidade projetam-se inúmeros cílios gustativos ou microvilosidades, formando uma superfície receptora de gustação. Essa superfície estimula uma rede terminal entrelaçada de fibras nervosas gustativas, que possuem vesículas com possíveis neurotransmissores abaixo delas.
Os botões gustativos são encontrados em grande número nas papilas circunvaladas localizadas na parte posterior da língua. Um número moderado de botões se localiza sob as papilas fungiformes e nas papilas folhadas. Os botões gustativos também estão localizados no palato, pilares tonsilares, epiglote e parte proximal do esôfago. A célula gustativa é estimulada a partir de sua despolarização, causada pela reação de substâncias gustativas com os cílios gustativos. Essa reação consiste na interação de agentes químicos gustativos com moléculas de proteínas receptoras, que se projetam através da membrana das vilosidades, ativando um mecanismo que promova a despolarização, até que o agente seja expulso da vilosidade pela saliva. Para sensações de salgado e azedo, as proteínas receptoras abrem canais iônicos, mas, para sensações de doce e amargo, as proteínas receptoras que se projetam através das membranas apicais ativam segundos mensageiros que, por sua vez, causam alterações químicas intracelulares que produzem sinais gustativos. Um sinal forte imediato é transmitido pelo nervo gustativo e um sinal mais fraco e contínuo é transmitido enquanto o botão gustativo estiver sendo estimulado. Os sinais provenientes dos 2/3 anteriores da língua passam pelo nervo lingual e depois, através da corda do tímpano, para o nervo facial e então para o trato solitário no tronco cerebral. Os sinais provenientes do terço posterior da língua, papilas circunvaladas, são transmitidos pelo nervo glossofaríngeo para o trato solitário. Os sinais da base da língua e de outras partes da região faríngea são transmitidos pelo nervo vago para o trato solitário. A partir do trato solitário, o trajeto é comum a todas as fibras. São feitas sinapses nos núcleos do trato solitário e então os neurônios de segunda ordem levam a informação ao núcleo medial posterior ventral do tálamo, de onde saem neurônios de terceira ordem que transmitem os sinais até a ponta inferior do giro pós-central no córtex parietal. Uma das funções do aparelho gustativo é fornecer reflexos às glândulas salivares da boca. Para tanto, estímulos são transmitidos do trato solitário no cérebro aos núcleos vizinhos que controlam a secreção das glândulas salivares. Quando o alimento é ingerido, o tipo de sensação gustativa, atuando através desses reflexos, ajuda a determinar se a secreção salivar será grande ou pequena. Na cavidade oral, temos 6 glândulas importantes que estão na nossa salivação. 2 submandibulares e 2 sublinguais são controladas por impulsos nervosos das porções superiores dos núcleos salivares. Já as 2 parótidas são controladas na parte inferior dos mesmos núcleos. Existem 2 tipos de salivas, a secreção serosa, que tem alfa-amilase salivar, e a secreção mucosa, que secreta o muco envolvido com proteção da cavidade bucal e com a lubrificação dela também. As glândulas parótidas secretam a parte serosa. As glândulas submandibulares liberam os 2 tipos. As glândulas sublinguais e as bucais liberam somente o muco. As vias nervosas participam da regulação da secreção salivar. Os impulsos que vão chegando até os núcleos salivares podem ter vindo de inibição da saliva ou de estímulos da salivação. A estimulação dos nervos parasimpáticos e simpáticos, quando vão para as glândulas salivares, ativam a secreção salivar. Nos nervos parasimpáticos, os efeitos são mais rigorosos e prolongados, com muita secreção e bem diluída. Na estimulação do sistema nervoso simpático, ocorre uma saliva pouco volumosa, que é isso que causa uma boca seca. O sabor doce costuma agradar o paladar. O amargo, por sua vez, geralmente é rejeitado, assim como o ácido. O prazer relacionado aos gostos dos alimentos está ligado ao estado nutricional do organismo no momento da ingestão. Por exemplo, uma pessoa que está há certo tempo sem ingerir salgado sente muito prazer ao ingeri-lo novamente. O mesmo serve para a situação contrária. Quando há ingestão em excesso, a sensação é desagradável. As razões neurofisiológicas para essas situações ainda estão desconhecidas. O nosso corpo é muito inteligente. Quando há carência de determinado nutriente, ocorre a intensificação de uma ou mais sensações gustativas. Procuramos alimentos que possuam o gosto característico dele, que possui o nutriente que está deficiente.
As sensações gustativas funcionam junto com as olfativas, além das sensações somatosensoriais de textura. Como, ao penetrarem na boca, os alimentos liberam odores, muito do que chamamos de sabor é na verdade olfato. Além disso, essas sensações regulam o apetite e a quantidade de alimentos ingeridos. É por isso que, quando estamos resfriados, não sentimos muito dos sabores. O muco e a mucosa inchada fazem com que haja uma espécie de bloqueio dos receptores olfativos, fazendo com que o nervo olfativo não receba tais sensações. A via gustativa é responsável pela percepção e discriminação do estímulo gustativo. Após o estímulo na língua, a informação passa pelo núcleo ventral póstero-medial e depois pelo córtex gustativo, onde é sentido o sabor. A área rostral, a área somatosensorial, também é ativada para perceber sensações de tato, pressão e temperatura. Em casos de lesões no núcleo ventral póstero-medial ou no córtex, pode haver ageusia. E como os aromas influenciam na nossa vida? Odores despertam emoções, revivem memórias, identificam e reconhecem o paladar, recordam sentimentos, pessoas e vivências. Os receptores gustativos são estimulados pelas substâncias químicas que estão nos alimentos, que desencadeiam o impulso nervoso. Temos alguns gostos. Os gostos amargo, umami e doce são percebidos pelos receptores de membrana que ficam nas nossas proteínas G. Já os gostos salgado e ácido dependem de canais iônicos para serem percebidos. Depois dos gostos serem percebidos, o impulso nervoso vai até o sistema nervoso central, onde vai ser interpretado. Existem pesquisas que dizem que cada sabor ativa uma região diferente do córtex, menos o azedo, que não é interpretado nessa região.